Eu sou Daniel, e esta é a história de como fui jogado em uma cova de leões famintos e sobrevivi. As pessoas me chamavam de sábio, outros de estrangeiro arrogante. Mas eu era apenas um servo do Deus Altíssimo, levado cativo da minha terra para servir em Babilônia. Durante anos, servi sob reis poderosos, Nabucodonosor, Belsassar e agora Dário, o Medo. A corte era um lugar de intrigas, sorrisos falsos, olhos que escondiam punhais invisíveis. Muitos me invejavam, pois o rei havia encontrado em mim fidelidade e espírito excelente, e por isso me colocou acima de todos os outros governadores. Eles não suportavam isso. Via o rancor em seus olhos, ouvia as palavras sussurradas nos corredores. Ele pensa que pode governar sobre nós, esse judeu? Mas eu não buscava poder, eu buscava apenas honrar ao meu Deus. Foi então que eles tramaram algo terrível. Não conseguiram encontrar falha em mim, exceto na minha fé. Eles sabiam que 3 vezes ao dia eu me ajoelhava diante da janela, voltado para Jerusalém, e orava. É isso, disseram. Vamos usar a própria lei do rei contra ele. E assim convenceram Dário a assinar um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderia pedir nada a Deus algum ou a homem algum, exceto ao rei. Quem desobedecesse seria lançado na cova dos leões. Quando ouvi o decreto, meu coração estremeceu. Eu sabia o que aquilo significava, mas também sabia que não poderia negar meu Deus. Naquele dia, como em todos os outros, subi ao meu quarto, abri a janela voltada para Jerusalém, me ajoelhei e orei. Minha voz mal sussurrou as primeiras palavras quando ouvi passos apressados atrás da porta. Eles entraram sem pedir permissão. Senti seus olhares venenosos sobre mim. Pegamos você, Daniel, gritaram. Você desobedeceu a ordem do rei. Fui levado diante de Dário. Vi o conflito em seus olhos. Ele me estimava, eu sabia disso, mas ele estava preso pela sua própria lei. Daniel, disse o rei com voz pesada, não posso voltar atrás. Você será lançado na cova dos leões. Que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Aquelas palavras cortaram minha alma. O rei queria me salvar, mas não podia. Naquela noite, os guardas me levaram, correntes pesadas nos pulsos, o som de ferro arrastando pelo chão. A boca da cova se abriu diante de mim, um buraco profundo, de onde vinha um cheiro fétido de carne rasgada e sangue. Ouvi o rugido, um rugido que fez meu corpo inteiro tremer. Os leões estavam lá, e eles esperavam por mim. Os guardas me empurraram. Caí! O impacto do chão duro me tirou o fôlego. A escuridão me envolveu. Então, silêncio. Depois, o som baixo e grave. O respirar dos leões. Eles me cercavam. Pude ouvir suas patas arranhando a terra. Senti o calor de sua respiração sobre a minha pele. E naquele instante, fechei meus olhos e sussurrei: Senhor, em ti confio. Se este é o meu fim, que seja para a tua glória. Mas se quiseres, mostra hoje o teu poder diante de reis e nações. Foi então que algo inexplicável aconteceu. Os rugidos cessaram. O chão deixou de tremer. E no lugar da morte, havia silêncio. Abri meus olhos. Um dos leões estava a centímetros do meu rosto. Seus olhos brilhavam no escuro. Sua boca se abriu, mas nenhuma presa me atingiu. Era como se uma força invisível o tivesse contido. Eu sabia, o anjo do Senhor estava ali. A noite seria longa,
Mas eu não estava sozinho. A noite dentro da cova parecia não ter fim. As estrelas estavam lá em cima, mas eu não podia vê-las. Tudo era escuridão. Tudo era silêncio. Silêncio e respirações pesadas. Os leões andavam ao meu redor. Eu podia ouvir o som de suas garras raspando nas pedras. O cheiro era sufocante, sangue seco, carne apodrecida, e ainda assim, nenhum deles me tocava. Um deles chegou tão perto que seu pelo roçou na minha túnica. Senti seu corpo musculoso, a força selvagem contida em cada passo. O instinto dizia que eu deveria fugir, mas não havia para onde correr. Então fechei os olhos e repeti em meu coração: o Senhor é o meu refúgio. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O tempo passou lento. Cada minuto parecia uma eternidade. Me ajoelhei, mesmo sobre a poeira e os ossos espalhados pelo chão da cova, e comecei a cantar baixinho. Um hino que aprendia ainda menino em Jerusalém. Foi então que percebi algo. Os leões se deitaram. Um a um foram se acomodando, como se uma ordem invisível tivesse caído sobre eles. E no silêncio da noite, apenas seus olhos brilhavam como tochas acesas. Mas eu não dormi. Não podia. Minha mente viajou. Pensei em meus inimigos, nas risadas deles ao acreditarem que finalmente me destruiriam. Eu quase podia ouvi-los: Daniel está acabado. Seu Deus não vai salvá-lo agora. Pensei no rei. Eu sabia que ele não dormiria naquela noite. Podia imaginar sua angústia, sua caminhada de um lado a outro do palácio, buscando uma saída, mas sem poder mudar sua própria lei. E pensei também em Jerusalém, minha cidade, as muralhas derrubadas, o templo queimado. Quantas vezes eu havia orado, voltado para lá, pedindo restauração, e agora aqui, dentro desta cova, parecia impossível acreditar que ainda houvesse esperança. Mas no fundo do meu coração, eu sabia, mesmo nas trevas mais profundas, Deus permanecia presente. Em um momento de silêncio, senti algo diferente. Uma paz tomou conta de mim. Era como se o próprio anjo do Senhor estivesse sentado ao meu lado. Não ouvi sua voz, mas senti sua presença, forte, inabalável. Um dos leões levantou, caminhou lentamente até mim, seu olhar penetrou o meu. Aquele animal poderia me despedaçar em um único movimento, e ainda assim, apenas deitou ao meu lado. O calor de seu corpo aqueceu o frio da noite. E eu pensei: até os inimigos mais ferozes se curvam diante do poder do Altíssimo. Lá fora, a cidade dormia, mas dentro do palácio eu sabia. Os homens que tramaram contra mim já celebravam minha morte. Eles acreditavam que o amanhecer revelaria apenas ossos partidos e silêncio eterno. Mal sabiam eles que o amanhecer traria algo muito maior. A noite continuou, longa, sombria, mas meu coração queimava em expectativa, pois eu sabia que
Quando a pedra fosse removida e a luz do dia invadisse a cova, a verdade viria à tona. E então todos veriam quem é o Deus que salva. O primeiro raio de sol atravessou as frestas da pedra. Meus olhos, acostumados à escuridão, se encheram de luz. A noite havia terminado. Ouvi vozes lá fora, passos apressados, o som das correntes sendo puxadas. O rei vinha em minha direção. De repente, a pedra começou a se mover. O coração acelerou em meu peito. A claridade invadiu a cova, revelando meu corpo intacto e os leões deitados ao meu redor como cordeiros. Então, ouvi a voz de Dário, uma voz trêmula, quase quebrada. Daniel, servo do Deus vivo, pôde o seu Deus, a quem você serve continuamente, livrá-lo dos leões? Por um instante, o silêncio foi absoluto. Era como se toda a Babilônia prendesse a respiração, esperando a resposta. E eu disse, com a voz firme, carregada de reverência: Ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque fui achado inocente diante dele. E também diante de ti, ó Rei. Lágrimas caíram dos olhos de Dário. Sua expressão mudou da angústia para a alegria. Tirem Daniel da cova, ordenou ele. Os guardas me puxaram pelas correntes, e quando meus pés tocaram novamente a luz do dia, senti o vento fresco do amanhecer como se fosse a própria mão de Deus sobre mim. Não havia ferida em meu corpo, nenhum arranhão, nenhuma marca. Apenas a prova viva de que o Altíssimo reina sobre tudo e todos. Então, o rei ordenou que os homens que conspiraram contra mim fossem lançados na mesma cova. E antes mesmo de tocarem o fundo, os leões, que haviam sido refreados por Deus, os despedaçaram. Foi terrível presenciar, mas foi também o juízo de Deus. Naquele mesmo dia, o rei Dário escreveu a todas as nações, povos e línguas da terra: Paz seja multiplicada a todos vocês. O Deus de Daniel é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Eu me calei, mas dentro de mim um fogo ardia, porque eu sabia que a minha vida não havia sido poupada apenas por mim. Fui salvo para que o mundo inteiro visse o poder do Deus que eu sirvo. E até hoje, cada vez que fecho os olhos, ainda posso ouvir o silêncio da cova. O silêncio onde a morte foi vencida. Eu sou Daniel e sobrevivi, porque o Senhor esteve comigo. Se você está gostando, deixe seu like e se inscreva no canal Deus Cobrindo. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai mexer com sua visão sobre as Escrituras.